Olá pessoal, nesta videoaula vamos estudar proporcionalidade, reconhecer o significado matemático de razão, calcular elemento desconhecido numa proporção, reconhecer números proporcionais, resolver problemas que envolvem proporções. Grandeza é tudo que pode ser medido ou contado, como comprimento, área, temperatura, massa, tempo, velocidade, densidade, quantias em dinheiro, etc. Razão. Em matemática é o quociente de dois números, ou duas quantidades, ou duas medidas. Vamos ilustrar com um exemplo. As instruções do rótulo da garrafa dizem: misture uma parte de suco concentrado com 5 partes de água. Adoce à vontade. Na prática, as instruções comparam a quantidade de suco concentrado com a de água necessária para o preparo. Nesse caso, 1:5. Dizemos que 1:5 é a razão entre a quantidade de suco concentrado e a quantidade de água. Com isso, as quantidades de suco concentrado, de água necessária e de suco produzido podem ser descritos na tabela abaixo. Bom, então, o que temos aqui? Um copo de suco concentrado necessita de 5 copos de água e produz então 6 copos de suco. Se dobrarmos a quantidade de suco concentrado, a quantidade de copos d'água será dobrado e a quantidade de suco produzido também. Se formos utilizar 3 copos de suco concentrado, precisaremos de 15 copos de água. Com isso teremos 18 copos de suco. Nesse caso, podemos estabelecer uma razão entre copos de suco concentrado e copos de água, ou copos de suco concentrado e copos de suco produzido, por exemplo. Então, a razão entre suco concentrado e água é de 1:5, ou de 2:10, ou de 3:15, ou de 4:20, e assim sucessivamente. Então, 1:5, 2:10, 3:15 são razões iguais, porque estão associadas ao mesmo fato nesse exemplo, que é suco concentrado para quantidade de água. Da mesma forma, suco concentrado com suco produzido. A razão entre suco concentrado e suco produzido é de 1:6, ou 2:12, ou 3:18, ou 4:24. Aqui nesse caso, essas razões são equivalentes, pois estão associadas a esse fato aqui. Portanto, nesse caso, para fazer qualquer quantidade de suco, basta aumentar ou diminuir as quantidades de suco concentrado e de água de forma proporcional. Importante o significado dessa palavrinha aqui. Proporcional. É exatamente o que a gente tem nessa tabela. Se dobramos o número de copos de suco concentrado, devemos também dobrar a quantidade de copos d'água. Com isso, dobram-se a quantidade de copos de suco produzido. Então, esse efeito, dobrar a quantidade, significa aumentar de maneira proporcional. Se eu dobro aqui, aqui também deverei dobrar. E, consequentemente, aqui vai dobrar. Ou, se eu triplicar a quantidade de suco concentrado, o número de copos de água também deverá ser triplicado. E com isso, a quantidade de copos de suco produzido também será triplicado. Então, nesse caso, podemos dizer que esses números aqui são proporcionais a esses, ou proporcionais a esses aqui. Por quê? Porque a relação de aumento entre eles ocorre de forma proporcional. Outros exemplos de razão. Velocidade média, que é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto. Por exemplo, 30 km por hora significa que a cada hora são percorridos 30 km. Consumo de combustível é a razão entre a distância percorrida e a quantidade de combustível gasto. Se um veículo percorre 60 km com 5 litros, significa que a relação distância-consumo é de 60:5, ou 12 km por litro. Escala é um outro tipo de razão muito comum. É a razão entre as medidas de um desenho e as medidas reais.
como em um mapa ou planta de uma casa. Como nesse desenho aqui, ele representa a planta baixa de uma moradia e mostra a disposição dos ambientes, supondo que a escala desse desenho seja de 1 para 200. Isso significa que para cada centímetro no papel corresponde a 200 centímetros na realidade. Então, a escala também é uma razão. É a razão entre a medida do comprimento no desenho e a medida do comprimento real, que nesse exemplo é 1 para 200. Proporção é a igualdade entre duas razões. No caso aqui, 2 está para 10 igual a 3 está para 15. É uma proporção. Nesse caso, lê-se 2 está para 10 como 3 está para 15. Pode ser indicada também desta forma. Nesse caso, o 2 e o 15, o primeiro e o quarto termo são chamados de extremos. O 10 e o 3 são chamados de meios. Toda proporção possui uma propriedade, chamada de propriedade fundamental, segundo a qual o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, nesse exemplo aqui, quem seriam os meios? 2 e 15. 2 e 15 seriam os extremos. 10 e 3 seriam os meios. Assim, 10 vezes 3, produto dos meios, é igual a 2 vezes 15, produto dos extremos. Na proporção 3 está para 4, como 6 está para 8, 3 vezes 8, produto dos meios, 4 vezes 6, produto dos extremos. Então, como é uma proporção, vale essa propriedade. Tem uma outra propriedade, que é a propriedade da soma ou da diferença. A propriedade da soma diz que a soma dos dois primeiros está para o primeiro ou para o segundo, como a soma dos dois últimos está para o terceiro ou para o quarto. Então, na proporção, se A está para B como C está para D, teremos A mais B está para A como C mais D está para C. Ou ainda, A mais B está para B como C mais D está para D. Bom, essa propriedade ela possui outras variações que não há necessidade da gente falar nelas aqui agora. Na proporção 5 está para 2, assim como 10 está para 4, podemos escrever 5 mais 2 está para 5, como 10 mais 4 está para 10. E isso fica 7 está para 5, como 14 está para 10. Ou podemos escrever 5 mais 2 está para 2, como 10 mais 4 está para 4. Resulta 7 está para 2, como 14 está para 4. A terceira propriedade, que é a da diferença, ela é idêntica à da soma. Só trocar soma por diferença. Então, veja aqui. Dada a proporção A está para B como C está para D, podemos escrever A menos B está para A, que seria a diferença dos dois primeiros está para o primeiro. C menos D está para C, que seria a diferença entre os dois últimos, está para o terceiro. Ou ainda, A menos B está para B, como C menos D está para D. Ou seja, a diferença dos dois primeiros está para o segundo, como a diferença dos dois últimos está para o quarto. Então, nesse exemplo, 5 está para 2, como 10 está para 4. Fica então 5 menos 2 está para 5, 10 menos 4 está para 10. Fica então 3 está para 5, 6 está para 10. Ou 5 menos 2 está para 2, como 10 menos 4 está para 4. O que resulta? 3 está para 2, como 6 está para 4. Vamos fazer um exemplo aqui. Calcular o valor de x nas proporções. Temos aqui uma proporção com um elemento desconhecido, que no caso é o x. Então, para descobrir o valor de x, a gente aplica a primeira propriedade. Segundo ela, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, podemos escrever aqui 24 vezes x é igual a 8 vezes 15. Multiplicando 24 vezes x é 24x. 8 vezes 15, 120. Para obter o valor de x,
vamos dividir por 24 os dois lados da equação, que na prática é passar o 24 dividindo. Daí teremos x igual 120 dividido por 24. Nesse caso, x é igual a 5. Item B. Temos aqui uma proporção, onde o primeiro elemento aqui ele é formado por dois termos. Então, na hora de aplicar a propriedade, devemos usar aqui os parênteses. Nesse caso, então, produto dos meios fica, então, 5 multiplicado por x menos 3 é igual a 4 vezes x. Vamos eliminar os parênteses. Para isso, vamos multiplicar o 5 pelo x e também por menos 3. Então, fica 5 vezes x, 5x, 5 vezes menos 3 é menos 15. E 4 vezes x, 4x. Agora vamos agrupar os termos com variável do lado esquerdo e os que não têm variável do lado direito. Para passar o 4x para a esquerda, troco o sinal. Então, 5x menos 4x e o menos 15 para o lado direito com o sinal trocado. 5x menos 4x é igual a x, portanto, x é igual a 15. Exemplo 2. Calcular os valores de x e y. E nesse caso, temos uma proporção com duas variáveis. E sabemos que a soma dessas duas variáveis vale 10. Então, como nós conhecemos essa soma, vamos aplicar a propriedade da soma, que diz que a soma dos dois primeiros está para o primeiro, como a soma dos dois últimos está para o terceiro. Como nós já sabemos que x mais y vale 10, é só substituir. 10 está para x e aqui vai ficar 5 para 2. Agora temos uma proporção bem simples. É só aplicar a primeira propriedade. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Nesse caso, podemos escrever 5 vezes x é igual a 2 vezes 10. 5 vezes x é 5x, 2 vezes 10 é igual a 20. Dividindo os dois lados por 5, ou passando 5 dividindo, fica x igual a 20 dividido por 5. Portanto, x é igual a 4. Falta encontrar o valor de y. Podemos utilizar essa equação aqui e substituir o x pelo valor encontrado. Então, sabemos que x mais y é igual a 10, x vale 4, então fica 4 mais y é igual a 10. Agora, passo o 4 para o outro lado, isolando o y, teremos y igual a 10 menos 4. Y é igual a 6. Eu poderia ter usado aqui, no lugar do x, o y e aqui o 3. Vamos ver o que acontece nesse caso. Vamos escrever x mais y está para y, ou seja, a soma dos dois primeiros está para o segundo, como a soma dos dois últimos está para o quarto. X mais y é 10 e 2 mais 3 é igual a 5. Aplicando a primeira propriedade, 5 vezes y é 5y, 10 vezes 3 é 30, agora passa-se o 5 dividindo. Então, y será igual a 30 sobre 5, e aqui vai dar 30 dividido por 5 igual a 6. Então, percebo que o que mudou é que agora eu encontrei primeiro o valor de y. Aqui eu encontrei o valor de x primeiro. Então, o que vai mudar é só isso. Depois, se eu voltar na outra equação, eu vou achar o valor de x. Vamos ver esse caso agora. Temos aqui duas variáveis e é dada aqui a diferença entre elas. Então, vamos usar a propriedade da diferença. X menos y vai estar para x, como 9 menos 4 vai estar para 9. Trocando x menos y por 15, teremos 15 está para x, como 5
vai estar para 9. Aplicando a propriedade fundamental, x vezes 5 é 5x, vai ser igual a 15 vezes 9. 5x é igual a 135. Dividindo por 5 os dois lados da equação, fica x igual a 135 dividido por 5. X igual a 27. Agora vamos utilizar a segunda equação. X menos y é igual a 15. Troco o x por 27. 27 menos y é igual a 15. Agora eu passo o y para o lado direito e o 15 para o lado esquerdo. Então vai ficar 27 menos 15 igual a y. 27 menos 15 é 12. Se 12 é igual a y, é porque o valor de y é 12. Próximo exemplo. Diz que a soma de dois números é 21 e a razão é 5 para 2. Calcule os valores desses números. Como eu não sei quais são esses números, eu vou indicá-los por x e y. Sei também que a soma entre eles é 21 e que a razão entre eles é 5 para 2. Bom, então com isso aqui eu posso resolver esse problema como o exemplo anterior. Como eu tenho a soma, eu vou aplicar a propriedade da soma. X mais y está para x, como 5 mais 2 está para 5. O valor de x mais y é dado como 21. Então teremos aqui 21 sobre x e aqui 7 sobre 5. Agora aplicamos a propriedade fundamental. 7 vezes x é igual a 5 vezes 21. 7x é igual a 105. X é igual a 105 dividido por 7, o que vai dar x igual a 15. Agora vamos encontrar o valor de y. Para isso vamos usar a outra equação, x mais y igual a 21, e substituir o x pelo valor encontrado, que no caso 15. Então fica 15 mais y igual a 21. Passo o 15 para o outro lado, vou ter y igual a 21 menos 15. Então, y igual a 6. Logo, os valores encontrados, 15 e 6. Exemplo 4. A diferença de dois números é 9 e a razão entre eles é 3 para 2. Quais os valores desses números? Então, nós temos dois números, x e y. Sabemos que a diferença entre eles é igual a 9 e que a razão entre eles é 3 para 2. Como nós temos a diferença, vamos aplicar a propriedade da diferença. X menos y está para x, como 3 menos 2 está para 3. Trocando x menos y por 9, fica 9 está para x, como 1 está para 3. Aplicando a propriedade fundamental, 1 vezes x é igual a 9 vezes 3. X é igual a 27. Vamos pegar novamente essa equação e trocar o valor de x encontrado. Então fica 27 menos y igual a 9. Vamos passar o y para o lado direito e o 9 para o lado esquerdo, trocando sinal. Então o 9 vai ficar negativo e o y fica positivo. 27 menos 9 é 18. Ou
y igual a 18. Então, a solução é 27 e 18. Nesse exemplo, conhecer razões e proporções nos permite fazer previsões. Observe o exemplo. Sabendo que um determinado veículo gasta 3 litros de combustível para percorrer 24 km, ou seja, tem um consumo de 8 km por litro, quantos litros de combustível seriam necessários para fazer um percurso de 400 km? Então, podemos indicar essa quantidade de combustível por x. Então, essa proporção, 3 está para 24, como x está para 400. Quer dizer o quê? Que com 3 litros percorre-se 24 km. Com quantos litros poderá percorrer 400 km? Aplicando a propriedade fundamental, vamos ter 3 vezes 400 é igual a 24 vezes x, ou vice-versa. Então, 24x é igual a 3 vezes 400. 24x é igual a 1.200, passa o 24 dividindo, x é igual a 1.200 por 24. Isso vai dar 50. Então, a resposta, 50 litros. Poderíamos resolver esse problema de uma outra maneira. Podemos montar a proporção 8 está para 1, como 400 está para x. O que significa? Que para percorrer 8 km, gasta-se 1 litro. Para percorrer 400 km, quanto vai gastar? Aplicando a propriedade fundamental, teremos 8x igual a 1 vezes 400. 8x é igual a 400, passando o 8 dividindo, x será igual a 400 dividido por 8. X igual a 50. Portanto, mesmo resultado. Vamos para o exemplo 6. Um pai dividiu R$900 entre 2 filhos na razão de 2 para 3. Quanto recebeu cada filho? Vamos indicar as quantias recebidas por x e y e montar a seguinte proporção. A razão entre as quantias x e y é de 2 para 3. E a soma dessas quantias é os R$900. Então, como nós temos uma soma aqui, vamos fazer como nos exemplos anteriores, aplicar a propriedade da soma. Então, teremos aqui, ó, x mais y está para x, 2 mais 3 está para 2. Substituindo, x mais y é 900, então vai ficar 900 está para x. E 2 mais 3 é igual a 5. Agora é só aplicar a propriedade fundamental. Multiplicando aqui cruzado, né? Produto dos extremos igual ao produto dos meios. Teremos 5 vezes x igual a 900 vezes 2. 5 vezes x é 5x e 900 vezes 2 é 1.800. Agora passo o 5 dividindo. X será igual a 1.800 dividido por 5, que dá 360. Então, agora que nós descobrimos a primeira parcela, ou a primeira quantia, vamos descobrir a outra. É só voltar na outra equação. X mais y é igual a 900, troca o x por 360, que foi o valor encontrado, e isola o y. Passo 360 subtraindo, o que vai dar y igual a 540. Então, os valores que cada filho recebeu são R$360 e R$540. Sétimo exemplo. A diferença entre as idades de André e Bruno é 15 anos. E a razão é 7 para 2. Nessa ordem, quais são as idades de cada um? Bom, então, equacionando. Podemos indicar as idades por A e B e montar a seguinte equação, ou equações. A está para B, como 7 está para 2. A seria a idade de André e B a idade de Bruno. E a diferença entre as idades é 15, como descrito no enunciado. Agora vamos aplicar, como nós temos aqui a diferença, a propriedade da diferença. A menos B está para A, 7 menos 2 está para 7, que resulta A menos B vale 15, e 7 menos 2 é 5. Então, ficamos com uma proporção simples. Aplica-se a propriedade fundamental. Teremos, então, 5 vezes A igual a 15 vezes 7. 5 vezes A é 5A
E 7 vezes 15, 105. Agora passa-se o 5 dividindo. 105 dividido por 5, 21. Falta achar o valor de B, que é a idade de Bruno. Como nós sabemos, A menos B é 15. E A é igual a 21. Então, substitui. Vamos passar o B para o outro lado e o 15 para a esquerda. Fica então 21 menos 15 igual a B. B igual a 6. Então, as idades são 21 anos e 6 anos.